E aí, como é que você vai? Tudo bem? O Hora H do Agro Alagoas de hoje vai falar sobre justamente melhoramento, como selecionar ovinos e caprinos. E olha, a seleção de matrizes e reprodutores é o pilar do melhoramento genético na ovinocultura e caprinocultura. Escolher os animais certos acelera aí o ganho de peso, melhora a qualidade da carne ou do leite e aumenta a resistência a doenças, garantindo maior lucratividade e sustentabilidade ao produtor. A professora doutora do curso de zootecnia da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca, Grace Mitzi Bezerra Moreno, abordou esse tema em uma palestra que foi realizada no primeiro Arapiraca Agro Show. Então você vai acompanhar agora aqui no Hora H do Agro Alagoas de hoje. Vamos então à palestra? Meu nome é Grace e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns critérios na escolha de caprinos e ovinos, que é a minha área de formação. Então o roteiro dessa conversa é um bate-papo, então fiquem à vontade para perguntar, falar um pouquinho da experiência de vocês, certo? Tirar qualquer dúvida, seja algo relacionado ao tema ou algum outro assunto que envolva essas duas culturas, que a gente pode conversar durante a apresentação ou no final, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos principais por que criar essas espécies aqui na nossa região, quais são as vantagens principais de se criar esses animais, a importância da seleção desses animais para qualquer tipo de objetivo, então seja carne ou seja leite, quais são os critérios e qual que é a importância da gente fazer uma boa seleção na hora da compra, na hora da escolha dos reprodutores de matrizes, na hora da venda também desses animais. Falar um pouquinho sobre as diferenças, principalmente morfológicas, da conformação corporal de animais leiteiros e animais de corte, principais defeitos encontrados nessas espécies animais e o que mais a gente deseja em uma matriz, que é a fêmea que vai se reproduzir, e nos reprodutores. Então, além dos aspectos gerais de escolha de animais, o que mais a gente deseja para uma matriz e para um reprodutor? Então, a gente começa com essa provocação aí. Por que criar ovinos e caprinos? Por que essas espécies animais aqui na nossa região? Então, a gente está dentro da região Nordeste, no Agreste, né? E a gente tem, primordialmente, um rebanho muito importante. Então, nós temos aqui, na região Nordeste, em torno de 11 milhões de ovinos. Tá? E isso daí é em torno de 61% do rebanho total nacional. E quando a gente fala da espécie caprina, as cabras e os bodes, a região Nordeste ela tem em torno de 93% de todo o rebanho nacional. Então, isso não é à toa. Esse rebanho, essa quantidade, esse volume de animais na nossa região, ele não é por acaso. Então, nós temos várias vantagens naturais de adaptação desses animais às nossas condições, principalmente climáticas. Então, nós temos uma cultura natural, vamos dizer assim, uma vocação natural para se criar ovinos e caprinos na nossa região. E aqui onde a gente está, a Agreste, dentro do semiárido, isso se torna uma importância maior ainda. Por quê? Porque nós temos, segundo dados aí do INSA, né, Instituto Nacional do Semiárido, nós temos em torno de 1,7 milhões de estabelecimentos agropecuários, ou seja, de propriedades agropecuárias na região semiárida. E nesse volume de propriedades, 89% se classifica como agricultura familiar. Pegando essa informação e quando a gente traz aqui para a área, ou seja, para o tamanho da terra que esses estabelecimentos ocupam, nós temos aí que 43% desse volume de propriedades é agricultura familiar e 57% é agricultura não familiar. Então, qual que é o resumo dessas duas informações? Nós temos aí muita gente em menos terra. E aí nós temos, no final, uma média, né, segundo a literatura, do tamanho médio das propriedades do Nordeste, que é em torno de 14 hectares.
que aí a gente, transformando para tarefas, seria em torno de 46 tarefas. Isso é a média do semiárido, tá? Isso varia muito de estado para estado. Estados maiores, a média vai subir, estados menores, como Alagoas, a média tende a cair. Então, nós temos muitos agricultores familiares em um pequeno espaço de terra. E isso traz algumas considerações que a gente precisa levar em conta. O que eu vou criar numa área tão pequena? O que é que eu consigo criar? Porque nós temos, apesar de inicialmente parecer muita, para a agricultura familiar, como a gente está acostumado a ver no nosso estado, 46 tarefas, nós temos aí famílias que precisam sobreviver, tirar o seu sustento de áreas muito menores, 5 tarefas, 10 tarefas. Então, o que é possível de se criar e ter renda dentro de áreas pequenas como essa? Então, a criação de ovinos e caprinos, ela se insere nesse contexto justamente por isso. São espécies animais que naturalmente exigem menos áreas, tá? O investimento para iniciar e para conduzir essa criação, ela é relativamente baixo, principalmente quando a gente compara com outros tipos de animais, com bovinos, com suínos, né, dependendo do sistema de criação, claro. Outra vantagem é que manejar caprinos e ovinos é um manejo relativamente simples, tá? Não é que você vai criar de qualquer jeito, mas quando a gente compara com algumas outras espécies animais, é um manejo simples, que pode se envolver toda a família, que se insere muito bem dentro do contexto da agricultura familiar. Outra vantagem extremamente importante é isso aqui, são espécies de ciclo curto. Então, a gestação da vaca, 9 meses, da cabra e da ovelha, 5 meses. Então, o nascimento e, consequentemente, a produção de leite, a produção de crias para venda, para o abate, ela gira muito mais rápido. Então, a entrada de recurso financeiro, a entrada desse retorno é muito mais rápido do que em outras espécies. Então, isso é muito importante também para a agricultura familiar. E esses animais, eles são capazes de produzir leite, carne, pele e esterco. Então, nós temos aí o leite, principalmente de cabra, porque nós não temos uma cultura em se produzir, em se criar ovelhas leiteiras, embora em algumas outras partes do mundo isso é comum. Nós temos a carne das duas espécies, a carne caprina e a carne ovina, embora popularmente a gente chame tudo de carne de bode, né? Mas não é bem assim, a gente não deveria muito usar esse termo, porque a gente acaba nivelando todo mundo para o mesmo tipo de carne, e não é assim que acontece na prática. A gente tem a pele e o esterco também, que é uma outra fonte de renda que muitas vezes é esquecida pelo produtor. Então, as fezes dos animais, elas podem ser transformadas e devem ser transformadas em uma nova fonte de renda, e que tem um valor comercial extremamente interessante. É um esterco muito mais rico em nutrientes do que o esterco bovino. Então, a gente não pode descartar, achar que as fezes dos animais é lixo. Pelo contrário, ele pode ser transformado aí em um ouro. Outras características desses animais é que eles são muito resistentes às nossas condições climáticas, ao nosso clima quente e seco, que aí a gente tem também algumas outras correlações em relação a isso, que é animal adaptado, animal resistente, animal resiliente às nossas condições. Então, é um animal também que tem uma alta prolificidade, que é o quê? A frequência de parto duplo, parto triplo. Então, eu tenho uma espécie que tem um ciclo mais curto e ela se reproduz com a maior quantidade de filhotes. Então, hoje eu começo com 5, 10 cabras ou ovelhas, e daqui a 1 ano, 2 anos, o meu rebanho ele já está o dobro, o triplo do tamanho. Se reproduz mais rápido, com a maior frequência de partos duplos ou triplos. Outra vantagem dessas espécies é que conseguem aproveitar muito bem a nossa pastagem natural, a caatinga. Então, nós temos aí um hábito alimentar diferente dos bovinos e com muita possibilidade de aproveitar essas espécies nativas. E também a gente não pode esquecer que são espécies que são mais eficientes no uso da água. Então, nós estamos numa região semiárida, que na maior parte do ano não chove. Muitas vezes, dependendo da localização dessas propriedades, falta água, inclusive para os animais beberem. E nós temos 2 espécies que são mais eficientes no uso dessa água.
tanto elas bebem menos água quando a gente compara com bovinos, certo? Como também elas utilizam melhor essa água pelo seu corpo. Aproveita mais a água dos alimentos, como, por exemplo, a água que tem na palma, a água que tem na silagem. Então, são animais que perdem menos água, por exemplo, nas fezes e nas urinas. O formato das fezes dos ovinos e caprinos, que são aquelas bolinhas, bem diferentes das fezes das vacas, que é aquelas fezes mais aguadas, né? Isso é um reflexo da eficiência que o animal tem em não perder água do corpo, porque eu não posso perder essa água. Essa água é valiosa. Então, toda a água que entra no meu corpo, seja água de bebida, seja água dos alimentos, o animal retém o máximo que ela pode. Então, são espécies muito eficientes para a região que a gente se encontra. Mas não basta a gente ter apenas esses animais. Não basta só ter o rebanho. Vou na feira e vou comprar lá qualquer animal, porque aquela palestra que eu escutei na AgroShow me disse que era interessante eu criar caprino e ovino. Não é bem assim. A gente precisa ter o rebanho correto, escolher os animais certos. E aí, como que a gente faz isso? Como é que eu vou escolher os animais certos? Então, esse é o tema principal da palestra, né, dessa conversa. Então, nós temos que escolher, que buscar animais que sejam produtivos, que produzem o quê? Depende do seu objetivo. Se o objetivo é carne, são animais que ganham peso mais rápido. Se o meu objetivo é leite, animais que sejam boas produtoras de leite. Animais que sejam saudáveis e animais jovens. Ninguém vai comprar um animal que já está ali caducando, certo? O animal ele tem uma vida produtiva aí. Boa capacidade reprodutiva. As fêmeas elas têm que parir aí pelo menos uma vez no ano. Dependendo do manejo, você consegue, com caprinos e ovinos, 3 partos a cada 2 anos. Ou seja, o intervalo entre um parto aí de 8 meses. Então, há 5 meses de gestação, dependendo do manejo, com 2, 3 meses você já consegue colocar ela para cruzar novamente. Então, você consegue aumentar, né, a oferta de animais aí. E boa habilidade materna, que é o quê? A capacidade que a cabra ou que a ovelha tem de parir sozinha, de cuidar ali da cria, de lamber imediatamente, de deixar ele mamar e não rejeitar aquela cria. Só que muitas vezes a gente não consegue todas essas informações na hora que a gente vai comprar um animal. Então, eu vou comprar um animal lá na feira, eu não sei muitas vezes se aquele animal, por que ele está ali? Ele estava produzindo? É uma cabra que pare todo ano, uma ovelha que pare todo ano, que ela cuida bem. Às vezes eu vou comprar uma indicação de um produtor lá em outro estado. Muitas vezes eu não sei todas essas informações ali que são importantes para o animal. E aí eu posso me basear em quê? Quando eu não tenho essas informações aqui, eu posso me basear na avaliação corporal. Então, treinar o meu olho para escolher animais que sejam melhores e evitar aqueles animais que tenham alguns defeitos ou que não sejam tão interessantes ali para o meu objetivo. Porque saber comprar, vender e descartar os animais é extremamente importante. A gente precisa saber comprar, saber vender e saber descartar. O que é o descarte? Eu tirar da minha propriedade aqueles animais que não estão produzindo, não estão se reproduzindo, que tenham defeitos que pode passar para as crias. Então, a gente precisa retirar esses animais também da propriedade para a gente ter uma eficiência na produção melhor. A gente não está gastando ali com aquele animal, alimentação, mão de obra, medicamento, e o animal não está dando nenhum retorno. Certo? Então, a escolha dos animais ela é a base do sucesso dessa propriedade. E aí a gente observa, de forma geral, o que aquele corpo daquele animal pode me dar de informação. Então, eu tenho que avaliar realmente toda a parte, parte por parte daquele corpo. Então, quando eu vou comprar um animal, eu não posso ter pressa. Eu tenho que chegar próximo desse animal, me agarrar com aquele animal ali, olhar a boca, olhar os olhos, olhar a idade, né, pela arcada dentária, olhar os testículos do reprodutor, olhar a glândula mamária das fêmeas. Então, eu tenho que me agarrar mesmo com esse animal e olhar, palpar ali, ver se não tem alguma doença, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, é realmente olhar toda essa conformação desse corpo desses animais. Então, olhar ali
Olhos dos animais estão vivos, ou brilhantes, né? Sinal de vivacidade. A boca tem que ser ampla, tem que ter uma boa dentição. Narinas também ampla, porque isso aqui está correlacionado com a capacidade de respiração do animal, aqui com a capacidade de alimentação. Se o animal não se alimenta bem, como é que ele vai produzir bem? Independente se é para ganhar peso ou se é para produzir leite. Bons aprumos, que são as pernas, né, os membros dos animais. Pelo brilhoso, sem queda. Bom arqueamento de costela, que é um animal, ele tem que ser largo, ele tem que ser volumoso ali. Dentro ali desse corpo estão os órgãos ali, que o animal de digestão. Então, tudo isso tem que ser grande. Úbere, no caso das fêmeas, e tetos bem conformados, e sinais de saúde e vitalidade. Algumas doenças são muito fáceis da gente enxergar no animal. Outras são mais discretas. Então, por isso que eu falei assim que não pode ter pressa, tem que se agarrar com o animal, tem que olhar aqui a mucosa do olho. Então, isso aqui é um sinal muito nítido de verminose. O animal que está com anemia proveniente de verminose, que é a doença mais comum, mais frequente de caprino e ovino. E, muitas vezes, ela é silenciosa. Às vezes, tem animal que não está, porque não é todo animal que está com verminose que vai ter diarreia. De jeito nenhum. Tem animal que está ali, convivendo bem, mas quando você olha aqui o olho dele, ele está praticamente anêmico. E aí, de uma hora para outra, acontece muito nas criações de ovino e caprino, é o animal morrer de uma hora para outra. Você não sabe o que foi que aconteceu. Às vezes era um animal que estava com anemia extremamente alta, você não percebeu, né? E aí o animal pode vir a óbito. Então, aqui, outro sinal de verminose, sarna, animal com diarreia, ectima, que são aquelas verrugas. Isso aqui é extremamente contagioso, tanto para outros animais como para os seres humanos. É uma zoonose. Conjuntivite, linfadenite caseosa. Quem já teve aí no seu rebanho sabe que isso aqui é uma praga, né? Então, se esse caroço estourar aqui e espalhar esse pus, a probabilidade de contaminar todo o rebanho é muito alta. Então, como é que eu sei? Aqui está bem visível. Mas, quando essa doença começa a aparecer, ela começa um carocinho pequeno. Então, se você não vai lá e apalpa o corpo do animal, você não consegue identificar. E aí você compra esse animal, leva para a sua propriedade, daqui a um tempo começa a crescer esse caroço e pode contaminar o seu rebanho. Outra coisa, pessoal, é a idade. Então, muitas vezes, quando eu vou comprar um animal, eu não sei exatamente, às vezes nem o dono do animal, o produtor, ele não sabe. Eu não sei não quantos anos esse animal tem. Eu não sei. Como é que a gente pode fazer uma estimativa? É pela avaliação da arcada dentária. Então, os ovinos e os caprinos, como ruminantes, eles têm 8 dentes aqui, ó, na arcada inferior. Não tem dentes aqui em cima, né? É só a gengiva. E esses 8 dentes que eles têm aqui é igual quando a gente é criança, que perde os dentes de leite e vai crescer os dentes definitivos. Eles fazem essas mudas. E essas mudas, elas sempre ocorrem mais ou menos dentro da mesma faixa de idade. Então, quando eu abro a boca de um animal e eu vejo isso aqui, ó, é um animal que está fazendo a sua primeira muda. Quando ocorre essa primeira muda? Em torno de 1 ano a 1 ano e meio, que são esses dentes aqui que são chamados de pinças. Então, ó, pinças, primeiros médios, segundos médios e cantos. São 8 dentes aqui. Eles são trocados em pares, em duplas. Então, esse animal aqui está com a sua primeira muda completa. Depois vai trocar essa aqui, entre 1 ano e meio e 2 anos. Depois, os segundos médios, entre 2 anos e meio e 3. E os últimos, que são os cantos, entre 3 anos e meio e 4 anos de idade. Então, quando eu vou comprar uma cabra, uma ovelha, um reprodutor, é importante avaliar essa dentição aqui para não comprar um animal, por exemplo, velho demais. Certo? Que ele já está aí no fim da sua vida reprodutiva. Quando eu vou escolher animais com objetivo para corte ou para leite, independente se é ovino ou se é caprino, nós temos que avaliar também essa conformação corporal, porque, independente da raça, a gente tem algumas características que são gerais. Então, animal de corte, a gente tem um corpo muito mais volumoso, musculoso e arredondado do que no animal leiteiro. Então, é isso que a gente busca também no animal, quando eu já sei qual é o meu objetivo. Tá?
Então, santinês, o dorper, o boé, né, que é uma raça caprina de corte, a gente vê que eles têm um formato corporal muito mais arredondado, muito mais musculoso, mais preenchido do que um animal leiteiro. Então, quando eu observo esse tipo de corpo no animal vivo, essa conformação corporal ela está muito correlacionada com o tipo de carcaça que esse animal vai produzir quando ele for abatido. Então, quanto mais musculoso, arredondado for esse corpo do animal vivo, quando ele é abatido, isso transfere para a carcaça. E é isso que a gente quer. Animais que produzam o maior volume de carne com mais músculo. Então, a gente busca um formato de retângulo nos animais de corte. E nos animais leiteiros, a gente busca um corpo em formato de triângulo. Então, nos animais leiteiros, a gente vê que são animais naturalmente mais descarnados, têm menos carne, são mais magros, a gente consegue ver ponta de osso, a gente consegue ver um pouquinho ali das costelas, mas vejam, não é para o animal estar esquelético, não é aquele animal magro, mas é porque, naturalmente, o animal leiteiro ele tem que ser mais descarnado do que no animal de corte. Porque tudo que ele está comendo aí está indo para onde? Para produzir leite. Não quero uma cabra leiteira gorda. Significa que ela está desviando o nutriente da dieta para ela ganhar massa muscular ou gordura e não para o leite. Tá? Então, a gente busca esses três triângulos aqui, vendo o animal de frente. Então, a base do peito aqui tem que ser mais larga, em direção ao pescoço. Esse outro triângulo aqui, tá? Que é essa linha de dorso. E vendo o animal de cima, aqui também. Então, a região do ventre do animal, aqui do abdômen, tem que ser mais largo do que vindo para o pescoço. E aí, nós temos um resumo de alguns principais defeitos que a gente encontra aí nesses animais. Então, nós temos defeitos, eu vou mostrar umas fotos também para ficar mais fácil. Prognatismo, retrognatismo, que é defeito de mandíbula, defeito na linha de dorso, diaprumo, peito estreito, questões de defeitos no testículo dos reprodutores, no úbere das fêmeas, hermafroditismo, que é quando o animal nasce com os dois sexos, e a presença de bode mocho de nascença, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, o que é esse defeito com esse nome estranho aí? Retrognatismo e prognatismo. Animal retrognata ou prognata? É quando o animal ele tem essa disfunção, esse desvio aqui da mandíbula. Uma é mais para dentro e a outra é mais para fora, quando eu comparo com essa mandíbula superior. E qual que é a implicação disso daqui, de um animal desse jeito? O que é que isso vai comprometer? Exatamente. Um animal que tem dificuldade de se alimentar, um animal no pasto, como é que ele vai cortar aquele capim ali? Ele não consegue comer direito. Se ele não consegue comer direito, só tem dente embaixo. Então, se ele não consegue comer direito, lascou tudo. Como é que ele vai ganhar peso? Como é que vai produzir leite? Tá? Então, animal com defeito na mandíbula é descarte. Tem que tirar do rebanho, certo? Porque ele pode, inclusive, passar isso daí para as próximas gerações. A gente não quer isso. Então, essa imagem anterior é um animal retrognata e essa imagem aqui é um animal prognata. Então, são indicativos, é um defeito grave, congênito, o animal já nasce assim, que é indicativo de você tirar da propriedade. Outro defeito que a gente pode encontrar é defeito na linha do dorso. Então, essa é aqui a linha de dorso, e ela deve ser assim, o mais reta possível. Mas eu posso encontrar animais que têm lordose e animal que tem cifose. É um animal que tem ou uma curvatura ou uma proeminência aí nessa linha de dorso. A gente não quer isso também, porque quem tem problema de coluna aí sabe, isso aqui incomoda para os animais também. Então, o animal sente desconforto, não consegue andar muito para pastejar, não consegue ficar em pé muito tempo. Isso, ao longo da vida do animal, ele pode ter outros comprometimentos, defeito de aprumo, vindo do defeito da linha de dorso. Então, é um outro defeito que a gente encontra também, juntamente com os defeitos de aprumos. Então, os aprumos são os membros dos animais anteriores ou posteriores. Então, qual que é o correto? Se a gente fixar a imagem correta, a gente consegue meio que comparar com essa imagem mental, o que fugir dali a gente vai evitar, tá?
Então, o correto é sair uma linha imaginária aqui do peito do animal até o chão, uma linha reta, certo? E aí tem animal que ele tem um joelho mais dobrado, ou ele é muito para trás, ou ele é muito para frente. Aqui vendo o aprumo de lado e aqui vendo o aprumo de frente. Então, o ideal é isso aqui. Esse aprumo mais reto possível. Então, tem animal que ele é aberto, que ele é fechado, que ele é cambaio. Então, a gente evita esse tipo de formação dos membros para que o animal não tenha também esses comprometimentos ali, principalmente na sua locomoção. Aprumo posterior, do mesmo jeito. Então, eu imagino aqui uma linha imaginária saindo aqui desse ossinho, ali próximo da cauda do animal, e essa linha imaginária ela sai reta, passando aqui na ponta do jarrete até o chão. Então, isso é o ideal. Todo o resto a gente deve evitar. E por que é tão importante a gente observar os aprumos dos animais? Então, imagine um animal de corte, que é pesado, que precisa sustentar todo aquele peso aonde? Nos aprumos. Então, imagine um animal leiteiro, certo? Que a gente também tem um volume, um peso importante aqui da glândula mamária, do úbere desse animal, da gestação, porque o animal ele pode estar em lactação e em gestação ao mesmo tempo. Então, o peso disso daqui sobrecarrega esses membros. Se eu tenho membros fracos, o animal ele pode ter a sua vida produtiva comprometida. Além disso, a gente tem uma importância nos aprumos muito grande, que é na hora da monta. Então, na hora da monta, se ou o reprodutor ou a fêmea tem membros, principalmente os posteriores, fracos, ele não consegue cruzar. A ovelha ela se abre, né? Então, isso é muito importante também a gente avaliar, tá? E além dessas questões que a gente já falou, por exemplo, de aprumo, de linha de dorso, sinais de saúde, falando especificamente das fêmeas, das matrizes, ovelhas e cabras, o que mais que a gente deseja, que a gente espera de um animal bom? Aí a gente vai avaliar principalmente a garupa e o sistema mamário dessas fêmeas. Dentro da garupa, a gente vai observar largura, comprimento e inclinação. E dentro do sistema mamário, a gente vai olhar o formato desse úbere, os ligamentos, a inserção, ou seja, como que esse úbere se encaixa ali na região da virilha do animal, e os tetos, o tamanho, a posição e o diâmetro ou a espessura desses tetos. Então, na garupa, a gente quer o quê? Garupa larga. Tá? Já é comprovado que garupa larga tem uma correlação positiva com facilidade ao parto. Então, às vezes, a fêmea ela tem uma garupa muito estreita, e você comprou lá um reprodutor grande para melhorar ali a composição de carne dos animais, e na hora da fêmea ela tem dificuldade de parir. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso daqui. E nessas 3 imagens, a gente escolheria essa terceira. Então, a garupa, a largura de garupa, ela é muito importante aí para as fêmeas, bem como o ângulo, tá? E o comprimento dessa garupa. Então, a gente nem quer uma garupa muito caída e nem uma garupa muito rasa, né? Muito retilínea. A gente quer uma posição intermediária. Então, a inclinação, o comprimento e a largura da garupa para as fêmeas é extremamente importante, porque tem correlação com facilidade na hora do parto. E o sistema mamário, o que é que a gente tem para falar um pouco? O sistema mamário é formado pelo úbere e pelos tetos. Então, nós temos alguns formatos de úbere diferentes. A gente encontra muitos tipos de úberes diferentes aí nas propriedades que a gente encontra. Então, eu tenho aqui o úbere globoso, né? Ele é bem arredondado, mas as tetas pequenas. Um teto piramidal, a gente percebe que é como se fosse uma pirâmide, um triângulo, com tetas grandes, né, e acinturadas, e esse teto aqui, que seria considerado, dessas 3 imagens, o melhor, que é um úbere bem implantado, com tetas centrais, né, e de bom tamanho. Então, o formato do úbere, a gente quer esse tipo de formato aqui. Então, o úbere bem formado, arredondado, de bom tamanho, que a gente consegue ver ele aqui, ó, por trás da garupa do animal. Tá? E esse tipo de úbere aqui, ó, que a gente encontra relativamente fácil nos rebanhos, ele é um formato de úbere que é indesejado. Tá? Esse tipo de úbere meio no formato de bolsa.
Outra característica importante é a inserção desse úbere. Então, a gente vê aqui a distância entre a vulva da fêmea com o início que essa glândula mamária que o úbere começa. Então, dessas 3 imagens, a gente teria que essa daqui seria a melhor. Porque quanto menor essa distância, maior espaço eu tenho para o volume desse úbere. E isso está correlacionado com produção de leite na prática, tá certo? E os ligamentos, o que são os ligamentos? É quem sustenta tudo isso. Então, por dentro da glândula mamária, existe uma estrutura, um tecido, que é chamado de ligamento, que é quem sustenta tudo isso. Então, eu tenho os ligamentos medianos aqui, né, mais para cima, e do piso aqui do úbere também. Isso aqui é uma vaca, mas morfologicamente, na cabra e na ovelha, os ligamentos eles são os mesmos. Então, o animal que não tem uma boa sustentação desse tecido mamário, quando entra em lactação sucessivas, a gente pode ver que esse úbere ele começa a cair, vai ficando pendurado, vai ficando pendente, e isso pode gerar alguns problemas. O úbere muito pendente aqui, pode arrastar no chão, arrastar na pastagem, cortar, machucar, infecção. Tá? Então, a gente quer um úbere bem implantado, forte, com ligamentos fortes. Então, nessa foto aqui, a gente vê um úbere muito penduloso e sem ligamento. Então, a gente não vê aquela linhazinha que divide aí a glândula, né? Que ela é dividida direita e esquerda. Outro exemplo aqui de um úbere mal conformado. Ainda tem tetinha extra aqui, tá? Que não é uma coisa também interessante de se ter. Então, aqui são imagens de úberes ruins. E a profundidade do úbere seria o quê? Até onde esse úbere vai, a ponta do teto vai. Então, a gente imagina aqui, na ponta do jarrete do animal, certo? Uma linha imaginária. E o úbere, o final do teto, ele nem pode ser caído demais e também não pode ser muito raso. Então, a imagem do meio seria a imagem mais interessante, certo? Para que a gente não tenha também esses problemas futuros desse úbere ficar passando muito ali da linha do jarrete. Posição dos tetos. Posição dos tetos a gente tem tetos laterais, muito laterais, né, intermediários e centrais. Então, qual seria a melhor aqui, que vocês acham? Central. Então, essa última imagem aqui seria a melhor posição de você ter a inserção dos tetos. Isso daqui tem correlação com facilidade de ordenhar, tanto ordenha manual como ordenha mecânica, por exemplo. Tá? Então, a gente vê isso muito em ovelhas, esse tipo de localização dos tetos lateralmente. Então, isso daqui para a ordenha, né, é ruim. Embora a gente veja aqui um ligamento bem visível nessa ovelha. Então, tetas extras é outra coisa também que a gente deve evitar. Então, essa imagem aqui, 2 tetinhas pequenas, tá? Então, a cabra e a ovelha ela tem que ter só 2. E uma cabra que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, num trabalho que a gente está fazendo aí pelo curso, pela universidade. Então, uma cabra com 4 tetos, e 4 tetos grandes e 4 tetos funcionais. Porque qual que é o problema maior desses tetinhos extras? É quando aquele animal entra em lactação, começa a sair leite por aqui também. Aí o que pode acontecer? Esse leite que vai estar saindo daqui, ele não vai ser ordenhado, porque nem tem como. Mas aí o leite que fica aqui, que é desviado para cá, pode começar a criar bactérias e ter uma mastite, ter uma infecção. E a gente não quer isso. Então, nesse caso dessa cabra aqui, tem 4 tetos. Oi? Pode se tirar também. Né? Mas passa para gerações. Passa para gerações e, às vezes, tem que avaliar. Realmente, será que vale a pena? Né? Financeiramente falando, né? Dependendo da cabra, por exemplo, se for animal de raça, vamos dizer assim, raça pura, você não consegue fazer o registro desses animais, dependendo da raça. Então, é um defeito realmente que, se aparecer, o ideal é que você, principalmente se for uma teta funcional, né, que você descarte esse animal.
E em relação ao teto, ou às tetas, o diâmetro, a espessura desse teto aqui. Então, a gente tem tetos muito estreitos, intermediários e muito largos. A condição ideal aqui é a intermediária também. Então, isso tem a ver com facilidade de ordenhar também, tanto ordenha manual quanto ordenha mecânica, como também na amamentação das crias, dos cordeiros ou dos cabritos. Ah, mas eu não crio animal leiteiro. Eu não vou me importar com tamanho de teta, posição de teta. Sim, e os cabritinhos e os borreguinhos vão mamar aonde? Vão mamar o quê? Será que é fácil deles encontrarem esse teto e mamar o colostro assim que nasce, que é extremamente importante para a sobrevivência desses animais? Certo? Então, a gente também se importa com a glândula mamária em animais de corte. Não é porque é animal de corte que você não vai olhar para a glândula mamária daquelas fêmeas, seja cabra ou seja ovelha. Tá? A gente precisa olhar também para esse úbere dessas fêmeas, porque elas precisam amamentar as suas crias. Então, aqui a gente teria uma imagem considerada uma imagem de um úbere muito bem conformado, ligamento forte aqui, bem implantado, tetas centrais de bom tamanho. E isso facilitaria tanto a ordenha quanto a amamentação. Certo? Então, aqui a gente teria nesse desenho um exemplo de você medir com a sua mão um bom tamanho de teto, por exemplo. Tá? A sua mão consegue pegar bem e fazer essa ordenha? Então, se você consegue, o cabrito ou o cordeiro, né? No caso, geralmente, ovelhas têm um teto menor do que as cabras, mas isso seria uma referência. E todas essas características de úbere, pessoal, a implantação, o formato, o tamanho dos tetos, isso já é, na literatura, comprovado que tem correlação com produção de leite. Não é só pela beleza, não é só pela estética, aquele úbere é bonito, não. Aquele úbere bem conformado, bonito, ele tem correlação com produção de leite, que é o que a gente espera, realmente, o animal tem que produzir. Tá? E no caso dos reprodutores, bodes e carneiros, o que mais que é interessante para a gente falar? Além dos aprumos, além dos sinais de saúde, além da linha de dorso, aquilo é geral para todo mundo. Mas, pensando nos reprodutores, o que mais a gente precisa observar? Se ele tem uma conformação corporal de macho. Então, o macho ele tem que ter um corpo diferente da fêmea. Precisa ser diferente. No olho, você já tem que ver que é diferente. É um animal que tem que ter um porte maior, pescoço mais largo, uma estrutura corporal mais forte. Então, o animal ele tem que ter características masculinas. Isso também tem a ver com a sua fertilidade. Conformação dos testículos, a gente precisa observar, não pode ter vergonha, a gente tem que ir lá e olhar e apalpar no carneiro ou no bode. Chifre nos bodes, a gente precisa, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre a importância da presença do chifre nos bodes. E os reprodutores também têm que ter alta libido. O que é libido? É o comportamento dele frente à fêmea. É o interesse sexual que ele apresenta no momento que ele se encontra com a fêmea. Então, quando o macho se encontra quando o bode se encontra com a cabra ou o carneiro se encontra com a ovelha, ele tem que saber o que fazer. E ele tem que querer fazer logo. Então, esse interesse sexual é extremamente importante no reprodutor. Que às vezes tem um reprodutor que ele é perfeito, o seu corpo, mas ele é frio. É um animal que a cabra passa e ele olha para o outro lado. Ou ele está comendo, passa o animal no cio e ele nem levanta a cabeça. A gente não quer isso no reprodutor. O animal tem que ter esse comportamento, né, ativo. E aí, cada uma das espécies, elas têm o seu ritual, vamos dizer assim, na hora do acasalamento. Então, o bode se urina, ele urina na barba. Então, isso daqui é um comportamento típico dos caprinos, dos bodes, que é extremamente importante na hora da avaliação desse reprodutor. Que ele está se enchendo ali com o cheiro dele para atrair as cabras, certo? Outra coisa que é importante nos reprodutores é a circunferência ou diâmetro aqui da bolsa escrotal. Então, a gente está fazendo um trabalho em algumas propriedades que a gente está avaliando tanto reprodutores, né, quanto as fêmeas, e a gente mede essa circunferência escrotal aqui porque tem uma correlação também com fertilidade desse reprodutor.
Então, se espera que, quanto maior o diâmetro, essa circunferência, o animal vai produzir mais sêmen, e esse sêmen ele também vai ser de melhor qualidade. Tá? Então, já é uma prática consolidada em rebanhos de bovinos. Em caprinos e ovinos não é tanto, não é uma prática tão conhecida, mas a gente espera, a gente busca também animais que tenham aí entre, no mínimo, 28 a 32 centímetros de circunferência escrotal. Claro que isso depende da idade. Isso aqui é uma média para animais já adultos, certo? E, principalmente aqui, ó, essa média ela é aceita para bodes. Para carneiros, é no mínimo 30. Ok? E aí a gente vai olhar também outros detalhes dos testículos, que é o quê? Os dois estão dentro do saco escrotal? Tem que estar os dois. O animal ele já nasce, o cabritinho, o borreguinho, ele já tem que nascer com os dois testículos ali dentro do saco escrotal. Se não nasceu, não vai descer depois, como acontece no cachorro, por exemplo. Já tem que descer. Tá? Então, eles têm que estar os dois ali na bolsa, tem que ser os dois do mesmo formato, do mesmo tamanho, tem que estar livre aí de aderência, não pode ser um muito menor do que o outro. Então, todas essas imagens aqui são de testículos ruins, como a gente poderia falar. Outras coisas também que, às vezes, a gente encontra são, por exemplo, nessa imagem aqui, um reprodutor, um bode com tetas desenvolvidas. Então, é um reprodutor, né, a gente está vendo aqui, mas as tetas dele são desenvolvidas. Então, isso daqui a gente realmente tem que excluir esse animal, né, do rebanho. E outra situação que é relativamente comum é o reprodutor, o bode, né, no caso, mocho de nascença, que ele nasceu sem o chifre. Então, e qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu utilizar um bode que nasceu sem chifre? Então, nos caprinos, existe uma relação genética, certo? Então, animal, isso aqui é uma coisa da genética do caprino, entre ausência de chifre e esterilidade. Então, traduzindo, o animal que nasceu sem chifre, ele pode ser estéril, certo? E aí, qual que é o problema disso? Ele não vai se reproduzir. E ele ainda pode, dependendo da situação, se ele for homozigoto ou heterozigoto, passar isso para as suas crias. Então, o que é que a gente recomenda? Que um dos pais tenha chifre de nascença. Tá? Então, por exemplo, um bode sem chifre, que nasceu sem chifre, ele vai acasalar uma cabra que tenha chifre. Certo? Não vai ter problema, vamos dizer assim. Qual que é o problema? Quando um com chifre, um sem chifre acasala com outro também sem chifre. Tá? Porque não é porque nasceu sem chifre que vai ser 100% estéril. Pelas probabilidades genéticas, ele vai ter a chance. Mas como é que eu sei? Não tem como eu saber. Só se eu fizesse o DNA daquele animal. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente não indica usar bode mocho de nascença. Certo? Pelo menos um dos dois tem que ter chifre, para a gente não ter a presença desses defeitos aí reprodutivos. Então, o animal, que ele pode ser infértil, ele pode ser subfértil, pode ser hermafrodita. Então, vários problemas reprodutivos podem vir dessa condição de você ter caprinos mochos de nascença na sua propriedade. Tá certo? Embora que a gente tenha a possibilidade de tirar o chifre desse reprodutor. Não tem nenhum problema você tirar o chifre, você mochear, ou amochar, ou descornar. Não tem nenhum problema. O importante é que ele tenha nascido com chifre. Você pode tirar o chifre depois, que é uma prática comum na caprinocultura, por questões de briga, quebra de instalação. Né? Então, a gente pode tirar o chifre desse cabrito, seja na idade jovem, ou seja depois que ele foi adulto, aí teria que ser com uma cirurgia, mas é importante que a gente saiba que aquele animal ele nasceu ali com o chifre, certo? Bom, e como considerações finais, pessoal, a gente tem alguns comentários que é a importância da escolha desses animais. Então, quem escolhe melhor, produz mais, mesmo com menos animais. Então, não é a importância maior não é o número de animais que você tem, é a rentabilidade, é a produtividade que você tem daquele volume de animais, que muitas vezes pode ser limitado pelo tamanho da terra que você tem.
Então, isso daqui é possível com a escolha de animais melhores, animais mais produtivos, certo? Um bom reprodutor, ele muda todo o rebanho. Então, às vezes, um produtor ele pode não ter o recurso financeiro para trocar todo o rebanho, ou para fazer uma reforma, fazer instalações, mas qual que é o principal objetivo se ele quer melhorar? Foque esse recurso na escolha de um bom reprodutor, porque rapidinho, com algumas gerações, você já tem um rebanho totalmente diferente. Tá? Saber descartar animais é tão importante quanto saber comprar. Então, é aquela mesma história. Não deixe animal ruim na sua propriedade. Já tem 2 anos que eu estou com essa ovelha, ela nunca pariu. Ela já devia ter ido para o abate. Esse animal aqui fica doente toda hora, não tem vermífugo que dê conta. Já troquei um monte de vermífugo e abate. Então, a gente não deve deixar animal que não produz, que vive doente e que não se reproduz também dentro da nossa propriedade, porque é só jogar dinheiro fora. Então, a gente tem que eliminar os animais improdutivos, com defeitos e que não se reproduzem no tempo certo. Tá certo? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Alguém aqui já cria ovino ou caprino? Só o senhor? Já criou? Muito bem. Então, assim, são espécies fantásticas. Quem cria aí se apaixona realmente. E meu contato também está aqui. Caso vocês queiram entrar em contato posteriormente, queiram fazer algum comentário ou pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou técnico agrícola do Sertão, da cidade de Major Isidoro, e passamos por uma situação de seca entre 2012 e 2017, e naquela ocasião quero deixar o lembrete para vocês, alunos, que com a dificuldade do enfrentamento da seca, as opções, como a doutora mostrou, é investir em animais de menor porte, nesse caso, a ovelha e a cabra, e quando menos, as aves. Esse é o recado. Muito obrigado. Deixa eu só complementar aqui, o comentário do senhor foi muito oportuno. E eu já estava aqui em Arapiraca nessa seca, e foi assim, uma loucura, realmente. Nessa época, a gente teve a oportunidade de fazer umas visitas no estado de Pernambuco, no sertão mesmo, né? E aí a gente chegava em várias propriedades e o produtor relatava. Aqui eu criava ovelha, cabra e vaca. As primeiras que morreram foram as vacas. Então, o rebanho foi dizimado, tanto de vacas, e aí a gente observou uma coisa bem interessante, que foi o quê? Muitos dos rebanhos de caprino e ovino também caíram, mas não porque os animais morreram, porque o produtor tinha que vender para comprar comida para a vaca, para comprar comida para a família. Então, assim, a importância dessas espécies para a manutenção dessas populações, né, no semiárido é muito grande. Então, a gente não pode desvalorizar as ovelhas e as cabras, né, achar que é animal de menor importância. Pelo contrário, elas têm que estar com o seu devido lugar, a importância que elas têm para a nossa região. Temos uma pergunta aqui. No caso, a senhora falou aí da reprodução, tanto de ovinos como de caprino, que é a monta natural. Como é que está o processo, ou pesquisa, ou avanço da inseminação artificial? Bom, a inseminação artificial em caprinos e ovinos, ela não é tão comum ainda quanto para bovinos. Então, a gente tem uma limitação, principalmente anatômica nas ovelhas, que a gente não consegue bons índices de inseminação tradicional, vamos dizer assim, como acontece nas vacas e até nas cabras. Então, a gente tem aí, os índices estão tão baixos que não compensam. Então, às vezes, a inseminação nas ovelhas ela é apenas por uma mini cirurgia. Então, aí limita, tem poucas pessoas que fazem. Então, a gente tem uma limitação técnica, muitas vezes, de acesso, de custos. Nas cabras, a gente tem uma possibilidade maior até do que com as ovelhas. Mas, na nossa região, apesar da gente ter um rebanho muito grande, ainda é uma prática incomum dos produtores, né?
Eu sou Marco e eu sou filho de produtores de ovino e caprinos. Meu pai já chegou a ter 400 cabeças lá no sertão. E dava um trabalho desgraçado, minha gente, entendeu? Principalmente no tempo que as ovelhas pegavam sarna. A gente tem que pintar com óleo queimado todas elas, entendeu? E eu pense, começar 4 horas da manhã até 8 horas a gente não tinha pintado todas. E tem que liberar elas para a caatinga, senão elas não comiam, né? Esquentasse, elas não iam comer na caatinga. Mas eu me interessei em falar porque ele falou do inseminação. Então, meu pai recebeu uma média de 20 cabras sane, como é que chama? Com fecundadas, né? Artificialmente. Mas foi uma decepção, porque na segunda ou da terceira geração ele desfez para comprar 3 vacas. O pessoal tem a concepção de que ovino e caprino é uma poupança. O agricultor camponês nosso não tem o ovino e caprino como uma estratégia de capital. Eles ainda estão numa mentalidade pré-capitalista de produção. E como gestor do APL Ovino e Caprino, foi um dos meus maiores desafios. Discutir com os sindicatos, associações, cooperativas, que a gente tinha que quebrar com essa concepção pré-capitalista de que ovino e caprino é poupança. Quando ele tem uma dor de cabeça, ele vai comprar um remédio, ele vende a cabra. Ele quer uma bicicleta, ele vende a cabra. Ele quer fazer uma viagem para São Paulo, ele vende a cabra. Vende o ovino. Na concepção dele, o ovino e caprino é uma poupança e não um investimento de capital. Então, se alguém quiser aqui nesse grupo tratar com agricultores, primeiro tem que quebrar essa paradigma da produção ovino e caprino. Senão, vai dar com o burro na água. A primeira dor de cabeça, ele vende para comprar um remédio. Bom dia. Eu sou criador de caprino e ovino desde 1974. Criei primeiro na região de Santana de Ipanema e depois fui para a região de Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia e do outro lado, antes era Petrolândia, mas depois de uma divisão territorial, ficou no município de Jatobá. O problema principal é que a gente tem que entender 2 coisas nessa criação. Primeiro, a umidade relativa do ar. Se você levar qualquer animal que não tenha uma adaptação àquela umidade relativa do ar, é problema. Então, essa adaptação você não pode ter, você tem que ver que quando se chegou naquela região, você já tinha cabra mochotó, você já tinha cabra, as nativas todas sobrevivendo. Então você tinha essa rusticidade toda. Eu fui do grupo que fez a primeira importação de cabra Sunny do estado de Alagoas. Excelente, você tinha que ter o cuidado suficiente de que uma cabra não é uma vaca em miniatura, ela é uma situação bem definida. Ela é um animal que precisa ter o tratamento como ele merece. A gente tem que entender de que no sertão alagoano, no semiárido brasileiro, não adianta você trazer raças exóticas sem você ter o preparo para isso. Eu vou demorar um pouquinho, que eu vou confessar uma besteira que eu fiz, eu até comecei a contar. Há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, eu tinha uma série de ovelhas nativas com a rusticidade muito grande. E fui para São Paulo e trouxe 2 reprodutores Ile-de-France, porque estava no sucesso. Vim, cuidei os 2 reprodutores e cruzei os 2 reprodutores com as minhas nativas. O que é que aconteceu? Quando eles nasceram, elas não tinham leite suficiente para alimentar esses animais. Por quê? Elas estavam preparadas para ter um animal, para alimentar um cordeiro ou um borrego que nascesse com 1,3 kg, 1,4 kg, Os meus começaram a nascer com 2, 2,5 kg, e aí que do leite, que da alimentação? E aí conversei com o professor Nunes, que é uma autoridade em capinocultura lá do Ceará, por isso que essa menina é boa em capinocultura, porque veio do Ceará. E ele disse: você é um burro, como é que você vai preparar? Como é que você vai trazer um negócio se você não preparou as suas fêmeas?
E a partir daí seguir uma outra orientação. Olha, vamos fazer primeiro uma raça. Nas cabras, peguei as nativas, trouxe o anglo-nubiano de origem canadense, que é leiteiro, cruzei. Segunda vez, cruzei com outro anglo-nubiano de origem canadense. Na terceira geração, eu cruzei com o boé. Não tive problema, porque as cabras estavam suficientemente preparadas para alimentar um cabrito nascendo com 3 quilos, 3,5 quilos. Então, na realidade, o que você precisa é dar atenção àquilo que você vai criar. Você não pode ter búfalo, boi, carneiro e bode, como eu fiz isso. Então você você tem que direcionar. Hoje eu estou com direcionamento exclusivo com caprino e ovino, orientando, vendo, por exemplo, a grande dificuldade que a gente tem é a permanência do reprodutor no rebanho, porque a cabra é muito ligeira, a ovelha é muito ligeira. Você vai, cruza ela hoje, se você não tiver um devido cuidado, daqui 1 ano e meio ela está cruzando com a filha. Então, é preciso que você prepare os lotes, prepare a mão de obra para entender que os lotes, qual é a finalidade, você entenda como vai fazer os lotes, e aí você pode permanecer com esse reprodutor que você comprou, que você investiu por muito mais tempo no seu rebanho. Eu já cheguei a ter reprodutor com 8 anos na fazenda sem ter problema nenhum, porque eu fiz a estação de monta direitinho. Outro detalhe que eu gostaria de relatar, só para finalizar, para não tomar o tempo de vocês, como separar os lotes nas cabras, né? Eu cheguei, comprei colar, comprei pulseira, comprei um monte de coisa e levei para lá. E aí não dava certo. Eu cheguei para as pessoas que trabalhavam comigo, se vocês fossem separar esses lotes, como é que vocês faziam? Pintando a ponta. Aí eu fui e fiz a separação. Ponta direita azul é um lote, ponta esquerda azul é o outro lote. Quer dizer, eles visualizavam e aí separava. Quer dizer, não adiantou a tecnologia que a gente tinha de separar, porque foi isso que resolveu o meu problema. Aí, se as que não têm ponta formam um lote só. Certo? Então, é possível, é viável. A história de que o bode dá trabalho porque ele pula cerca, ele não respeita a cerca, é porque ele é um sobrevivente do semiárido, como todos nós nordestinos. Quando a situação está preta aqui, a gente viaja até São Paulo para arranjar um emprego e comer. Então ele faz isso. Certo? Eu frequento muito o município de Macururé, no Raso da Catarina, na Bahia, e que sai de Macururé até o Uauá, na Bahia, que é o maior rebanho de caprino do Brasil, e você vê que às vezes você tem bode, que lá eles marcam pela orelha, com o que eles chamam de sinais, você vê bode da região de Macururé sendo visto em Uauá na época da seca. Aí você diz, e quanto dá isso? Dá 130 quilômetros. E ele atravessa o Raso da Catarina e chega até lá. Então, é por isso, ele é um sobrevivente. Como todo nordestino, ele consegue sobreviver se deslocando, não importa a distância, para sobreviver. Então, dá trabalho, dá. Tudo na vida que você vai criar tem que ter trabalho. Agora, ontem a gente viu a palestra sobre planejamento, sobre organização, sobre preparar a alimentação, tudo isso. Você tem, por exemplo, uma praga no Nordeste que é uma urtiga, né, chamada favela. O bode, naquela região de Macururé, engorda com a folha da favela. Por quê? Ele não come quando a folha está verde, mas quando a folha cai, ele come. E essa folha da favela, segundo a análise da Universidade Estadual do Ceará, ela tem 28% de proteína. A soja só dá 16%. Então, veja. Então, quando você está aqui e quer criar o caprino ou o ovino, a criação deles é tranquilo. Qual é o nosso gargalo? O nosso gargalo é a venda do leite, porque há uma dificuldade muito grande na qualidade, ninguém compra. O queijo, não é? A pele que não tem preço mais. Eu já cheguei a vender pele por R$15, hoje você vende por R$2. Não é? O esterco, já vendi muito esterco para Arapiraca, hoje não se compra mais porque acabou com o fumo, agora é só mandioca, é outra coisa. Então, na realidade, a organização da cadeia produtiva precisa terminar na comercialização. Cortes hoje você já tem. A carne do caprino é a carne vermelha mais saudável do mundo.
Qual é o problema nosso? É que a gente não quer vender o reprodutor na idade certa. Por exemplo, lá eu vendo o meu caprino com 6 meses, no máximo 9. A ovelha, se deu 8 quilos, vai com 8 quilos. Se deu com 15, vai com 15. Se deu com 25, vai 25. Mas a gente chega, o cara vai às vezes para a feira, tá um cara querendo vender a carne de um bode de 3 anos. Quando você chega perto, você já sente o cheiro. Porque aquele cheiro não pode desaparecer, senão as cabras não entram no cio. As ovelhas não entram no cio. Então, o meu depoimento aqui é que quem entender e que se apaixonar pela cabra ou pelo caprino, vai estar na região certa. Tem que ter planejamento e organização. Que é viável, é. Basta você ter interesse em criar como tu. O cara cria boi, tá lá. Cria boi, mas veja como é que eles estão criando boi. Confinamento, essas coisas todas, né? Mas a cabra, o caprino e o ovino é muito. E com essas orientações, só erra quem quiser. E chegamos ao final de mais um Hora H do Agro Alagoas de hoje. Essa palestra com a professora doutora do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca, a Grace Mitzi Bezerra Moreno. Ela que abordou o tema justamente como selecionar, cuidar, né, do caprino e do ovino para você fazer um bom plantel aí na sua criação, tá certo? Hora H do Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.